Meus irmãos, nós estamos falando, ministrando sobre o segundo discurso de Jesus acerca da missão do reino. Em se tratando de Jesus, ele não deixa ninguém enganado, emocionado, eu vou por causa da emoção, isso é muito bonito. Não, Jesus, ele fala a verdade, como ele diz, somente a verdade, como ele gostava de dizer, em verdade vos digo. E aqui Jesus chegou a um ponto do seu ministério, e não poderia ser diferente em se tratando do Senhor Jesus, que ele chama os seus discípulos. Agora não tem a multidão, agora não tem mais os seus seguidores, aquelas pessoas que eram curiosas. Tem uma hora que Jesus trata somente com os seus discípulos. Isso foi naquele tempo e é nos dias de hoje. Nós temos cultos, apesar de portas abertas, é culto para discípulos, para aqueles que querem caminhar e fazer cada dia mais, melhor, a vontade de reino e cumprir com o seu discipulado. Então, nós vamos começar o nosso comentário a partir do versículo 5. Versículo 5 ao versículo 15, nós vamos tratar aqui destes assuntos. Queremos explicar da melhor maneira possível aos irmãos, para que nós possamos, quando a gente lê esses textos, a gente possa entendê-los melhor. No versículo 5, Jesus diz: e a estes 12 Jesus deu-lhes as seguintes instruções: não tomeis o rumo dos gentios, não entrei em cidade dos samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino de Deus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes em casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, e ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Vamos tentar fazer uma exposição destes versículos das instruções de Jesus. Você pode estar perguntando: pastor, o que se aplica, o que Jesus disse aí, que se aplica aqui? Porque no final é isso que interessa, né? Senão nós vamos só contar história, e nós não estamos aqui para contar, só para contar história. Então, versículo 5 a versículo 7, coloca aí coloca aí no... capítulo 10 de Mateus, 5 e 7. 5 a 7. Nós já lemos, e eu vou entrar aqui direto nos comentários. Alguém pode dizer assim: há uma contradição aí.
Jesus manda lá em Mateus 28, Marcos 16, Lucas e João a pregar o evangelho a toda criatura. Jesus manda ir para Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Agora Jesus está chamando os seus discípulos, aqueles discípulos que já foram lidos aqui os seus nomes, e lhes dá uma missão. Era como se fosse um treinamento para saber o que é que eles aprenderam até ali. Afinal, a palavra discípulos quer dizer alunos. E a gente não fica ouvindo só a teoria. Nem Jesus fez isso. Chega uma hora que ele manda de 2 em 2. Aqui ele chama os discípulos para dar instrução. Então, naquele momento do discurso de Jesus, que ainda não havia sido consumada a sua rejeição pelo povo de Israel, a prioridade dos discípulos de Jesus, até porque o costume judaico, e eles ainda não estavam libertos do costume judaico, e Jesus fez questão de cumprir com o que estabelecia a Torá, porque via de regra Jesus estava no templo, via de regra Jesus participava das principais festas estabelecidas por Deus lá em Jerusalém. Então, Jesus não incita os discípulos a se rebelarem contra os preceitos do judaísmo. E aqui nesse momento a prioridade da missão era para os judeus. Até porque esses discípulos tinham dificuldade de se comunicar com qualquer pessoa que não era judeu, principalmente entrar na casa de alguém, tomar um copo de água que fosse, participar de qualquer refeição, porque desde os tempos de Abraão, esse povo sempre foi um povo separado, e era assim que devia ser. No tempo de Jesus não era diferente. Então aqui Jesus chama esses discípulos e não incita ele a quebrar nenhuma regra do judaísmo, até que ele consumasse a sua missão. Jesus já tinha, ou melhor, os judeus já tinham problema com Jesus, as autoridades romanas, as autoridades judaicas, mormente os fariseus, saduceus, os levitas, os escribas, por causa que Jesus não aceitava a tradição dos anciãos. A tradição dos anciãos eram regras que eles escreveram sobre o cumprimento da Torá. E muitas dessas regras eram tradição de homens. Era aquilo que eles entendiam e o povo tinha que praticar. E Jesus fez um discurso duro, talvez o discurso mais duro de Jesus, contra os seus opositores, contra os seus inimigos, podemos chamar assim, contra o seu próprio povo, lá em Mateus capítulo 23. Só para os irmãos terem uma ideia desse discurso de Jesus, em Mateus 23, é isso? 23. Tem lá os 23 ais. Em Mateus 23, Jesus diz assim: falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem,
porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Amam os primeiros lugares nos banquetes e nas cadeiras da sinagoga. Aí Jesus vai falando o discurso. Quando chega no versículo 13, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus. 15, ai de vós, escribas e fariseus. Ai de vós, escribas cegos. Aí Jesus vai falando e vai exortando por causa da tradição que este povo tinha. É sobre guardar a lei. Então Jesus aqui nesse texto, voltando lá para Mateus 10, 5 a 7, Jesus orienta os discípulos a saírem pelas cidades, ou melhor, pelas casas, pelos povoados, em Jerusalém e na vizinhança, 3, 4, 5 quilômetros, havia muitos povoados, e Jesus orienta os discípulos com dá estas instruções. Naquele momento a prioridade da missão não era para judeus, era para que se cumprisse João 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Tinha que ficar caracterizado a rejeição dos judeus quanto à pregação dos discípulos acerca do reino de Deus. Versículos 8. Jesus diz, coloca 8 aí: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônio, de graça recebeste, de graça dai. O que isso nos ensina nas instruções de Jesus? As evidências da chegada do reino de Deus são manifestações de milagres e maravilhas. Sempre foi esta as evidências. O apóstolo Paulo, dizendo que ele era devedor para judeus, para gregos, para todos os homens, ele diz que o evangelho é poder de Deus. Jesus foi questionado sobre a sua missão, ou melhor, sobre a proclamação do reino de Deus pelos discípulos de João, e ele disse: você é aquele que nós esperávamos, ou há de vir outro? Porque lá em Isaías havia uma profecia acerca de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para... Aí vem essas missões. E Jesus diz para os discípulos de João, volta lá e diz para João. E Jesus começou a operar milagres, operar maravilhas, operar curas, e era essa mensagem que os discípulos de João tinham que levar, porque quando chegasse aos ouvidos de João, que João conhecia bem o livro de Isaías, e ele ia ter certeza que aquele era Jesus, que era o esperado. Então o evangelho, ele não vem com manifestações de ostentação. Nunca foi ostentação. O evangelho nunca foi com ostentação financeira. O evangelho, quando Jesus diz, de graça recebeste, de graça dai, está falando do dom que Deus nos deu, chamado charisma, que é um dom que nós não merecíamos graça, é um dom que nós não merecíamos, e Jesus dá esta graça aos seus discípulos. Significa que eu e você temos a graça de Deus
para ministrar o evangelho com graça. É repartir esta graça. Não é aquela graça 0800. E alguém usa essa interpretação que nós devemos fazer tudo de graça, tudo de graça, tudo de graça. E nem Jesus confirma isso, porque ele diz: digno é o trabalhador do seu alimento. E existe esse princípio por toda a filosofia de Jesus, pelos ensinos de Paulo, pelos ensinos de João, pelos ensinos de Pedro, de que digno é o trabalhador do seu alimento. Em outro lugar, digno é o trabalhador do seu salário. E Jesus aqui nos ensina: o evangelho não deve ser pregado por interesse financeiro. O evangelho não deve ser pregado por status. O evangelho não deve ser pregado por interesse. O evangelho não deve ser pregado para adquirir fama pessoal. O evangelho, vou repetir, não é ostentação. O evangelho é poder de Deus. É impossível você pregar o evangelho e Deus não manifestar os sinais que acompanham este evangelho. Se foi assim com os discípulos de Jesus após a sua morte, agora para todo mundo, por que mudou? Por que é diferente? Às vezes nós não temos confiança de ministrar cura para alguém, às vezes não temos confiança para expelir um demônio, às vezes achamos que não temos esta autoridade, e tantos outros sinais que são acompanhados do evangelho. Evangelho e milagres andam junto, evangelho e sinais andam junto, evangelho e poder de Deus andam junto, evangelho e unção andam junto, evangelho e autoridade andam junto. E a nós coube a responsabilidade, o mandamento, a ordem de proclamar o evangelho. Mas hoje nós somos influenciados negativamente pela sociedade, até pelos esquemas, pelos sistemas religiosos. Somos influenciados a pregar um evangelho e aceitar um evangelho água com açúcar. Nada faz mal. Evangelho é separação. Evangelho é vida transformada com Deus. Isto é evangelho. Não aceite nada menos do que isto. As influências que a igreja tem recebido nestes últimos dias, que são os últimos dias da igreja na terra, têm sido muitas. Por isso que nós temos tantas práticas diferentes, por isso que mudamos de liturgias, e mudamos e aceitamos certos costumes, e aceitamos certas filosofias que não servem para nós. Nós temos uma filosofia e um princípio que são só para nós. As pessoas aí fora não aceitam. Nós acabamos de ler na leitura oficial sobre um mandamento que Deus estabeleceu para o povo em relação à novilha vermelha. Eu pergunto para você, que povo que aceitava esse costume? Somente aqueles que foram separados por Deus. E nós ficamos chocados quando as pessoas não aceitam os nossos princípios. Nós ficamos chocados quando as pessoas não aceitam o nosso modo de vida. Nós ficamos chocados quando nós não nos aliamos às pessoas para protestar, para reclamar.
Você nunca viu, em época nenhuma da igreja, a igreja protestando por qualquer coisa. Você já viu isso em algum lugar? E quantas vezes, de quantos protestos nós já participamos? De quantas greves nós já participamos? Mesmo forçados. E Jesus disse que esse não é um comportamento do discípulo. Este não é um comportamento do discípulo. Então nós temos aqui versículo 9 e 10. Coloque aí, irmão. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, porque eles não carregavam carteira, os cintos tinham uma espécie de bolso, então o dinheiro era guardado nos cintos. Nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Nós estamos falando dos discípulos que foram orientados por Jesus a sair depois desse discurso para pregar o Evangelho. Depois que Jesus ressuscitou e deu aquela ordem, Mateus 28, a ordem é outra. Jesus amplia os lugares, amplia as pessoas agora. O campo é o mundo. E o que é que mudou? O que é que mudou? O Evangelho não deve ser pregado por interesses financeiros. Jesus reconhece que quem prega o Evangelho deve viver do Evangelho sem ostentação, sem nenhuma ostentação. Muito diferente dos dias em que nós vivemos. Completamente diferente dos dias em que nós vivemos. Nós não podemos transformar, não podemos fazer do Evangelho motivo de ganância. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, nas orientações de Pedro, aqueles que vão liderar o povo de Deus, entre as orientações está que não deve ser por interesses gananciosos, que não deve ser por interesses financeiros. Pregar o Evangelho não é uma profissão. Pastorear não é uma profissão, evangelista não é uma profissão, presbítero não é uma profissão, diácono não é uma profissão, cooperador não é uma profissão. Tudo isto é uma vocação. Muitas pessoas, não foram poucas, milhares de pessoas, desde que a igreja tem se formado, desde que a igreja tem sido inaugurada por Jesus, quantas pessoas que foram vocacionadas poderiam estar muito bem de vida, mas se sujeitaram a pregar o Evangelho. Quanto da nossa história assembleiana, se você ler a nossa história assembleiana, você vai verificar muitos pastores famosos que percorriam as cidades do Brasil quando não tinha asfalto, quando não tinha carros bons, quando o avião era um meio de transporte dos ricos, e fizeram a obra, e nós chegamos até aqui por causa daquelas pessoas. Os nossos fundadores da nossa denominação morreram pobres lá na Suécia, doentes. Quem não conhece a nossa história? Quem é que não conhece a nossa história?
Por que nós seremos diferentes? Por que vamos ser diferentes? O Evangelho é uma vocação e tem que ser cumprida como tal. Não pode ser diferente, de forma nenhuma. Versículos 12 até o 15. Jesus diz: ao entrardes na casa, aonde quer que sejamos enviados, levamos conosco a paz que recebemos de Jesus e devemos compartilhar com aqueles a quem fomos enviados. A rejeição por parte daqueles que fomos enviados trará sobre eles condenação, assim como a aceitação trará salvação. Devemos estar preparados para ambas situações, afinal somos apenas mensageiros. Um dos maiores problemas dos nossos dias é que nós entendemos que quando saímos para pregar o Evangelho, as pessoas têm que aceitá-lo. E esta não é a nossa missão. A missão do mensageiro, a missão do discípulo é apenas pregar o Evangelho. Se a pessoa acreditar, ela será salva, ela será transformada, ela será abençoada, ela se tornará um filho de Deus. Se ela não aceitar, não é que a mensagem não serviu, essa mensagem vai condená-lo. Porque a mensagem pregada, ela tem dois objetivos: salvar e condenar. Por isso Jesus dá esta instrução para os seus discípulos. Evidentemente, os discípulos iriam entrar na casa de uma família judaica. Raciocine comigo. O discípulo entrando numa casa e pedindo pousada, o que era uma coisa normal naquele tempo. Aí ele chega naquela casa e começa a proclamar o reino de Deus. Aquela família está acostumada com a sinagoga, aí 3 vezes ou quase todos os dias para a sinagoga. Aquela família está acostumada com as festas judaicas. Aquela família está acostumada com os costumes judaicos. Aí o discípulo chega pregando uma nova doutrina. E Jesus já estava dizendo: se a pessoa receber, vocês ficam na casa. Se ela não aceitar, vocês sacodem a poeira dos pés em protesto contra aquela casa e contra aquela cidade. Imagine as dificuldades. Será que hoje isso é diferente? Entra na casa de uma pessoa que tem uma outra religião. Entra na casa de uma pessoa que crê de forma diferente, para não ficar citando aqui as religiões. Que crê numa outra coisa. E você vai se hospedar naquela casa? Ou você vai apenas pregar o Evangelho naquela casa? E a gente tem que entender que a pessoa pode, por educação, aceitar, ou simplesmente recusar. Já tenho a minha religião. Porque isso também acontece conosco. Quando o testemunha de Jeová bate na sua casa, você recebe ele? Quando ele quer entrar? Tem alguns irmãos que querem desafiar os seus conhecimentos e acabam recebendo. E não sabe a dor de cabeça que está arrumando. Porque da próxima vez ele vai trazer mais 2. Da outra vez ele vai trazer mais 2. E da próxima vez a sua casa vai virar um ponto de pregação. Se nem nós gostamos de sermos evangelizados por qualquer outra filosofia ou por qualquer outra heresia,
nós devemos entender do outro lado a mesma coisa. Então Jesus está dizendo: nem sempre vocês serão bem recebidos. Mesmo nos dias de hoje, quando se faz evangelismo aqui na rua da igreja, nas ruas laterais, na rua de trás, os relatos são: naquela casa nós somos bem recebidos, naquela outra ninguém nos atendeu, naquela outra, além de não atender, eles nos mandaram embora. Isso não é diferente. Mas não é por isso, não é por esta razão, não é pela rejeição que vamos deixar de pregar o evangelho. Eu acho que é por internamente, eu acho que é por esta razão que nós fazemos festa só para nós. Porque as pessoas hoje no nosso mundo não tem, dificilmente você vai encontrar alguém que não crê em alguma coisa, menos em Jesus. E isto é uma tática demoníaca para que as pessoas não aceitem o evangelho. Eu estava conversando com uma pessoa esta semana e ela me contava sobre pessoas que ela conheceu, que esteve na igreja, que cantou e foi até obreiro e hoje é pai de santo. Você entra na casa dele e tem uma imagem desse tamanho. Como é que isso se explica? Alguém que já experimentou da graça de Deus, da paz que Jesus pode dar, que já experimentou a salvação de Jesus, por alguma razão entristeceu, por alguma razão se afastou, por alguma razão não quer vir mais, por alguma razão não quer ouvir falar mais de religião. E por isso nós temos que tomar todo o cuidado com pessoas da igreja que nós abordamos para qualquer tipo de conversa. Porque uma vez entristecido, a responsabilidade da salvação está nos ombros de quem está colocando carga. Às vezes é por causa de costumes, que uma conversa pode resolver. E conforme a nossa forma de abordagem pode entristecer. Com um adolescente nós falamos de um jeito, para um jovem nós falamos de outro jeito, para um irmão falamos de outro jeito, para um idoso falamos de outro jeito, para um obreiro falamos de um jeito, para um líder, existem formas diferentes, níveis diferentes de abordagem. Temos que saber lidar com as pessoas. Muitas dessas pessoas que nós queremos que volta para a casa de Deus, e eu acredito que volta, é porque as abordagens foram mal feitas. Às vezes nós prevalecemos da nossa função na casa de Deus e nos esquecemos que nós somos discípulos, que é um assunto que Jesus vai tratar no outro tópico. Que nós vamos ser sempre discípulo. Você pode ser pastor, você pode ser obreiro, você pode ser líder, você pode ser o que for, mas você é discípulo. E isso não vai mudar. Jesus olha para nós e nos vê como discípulo. Nós nunca vamos chegar a ser mestre. E se ao mestre chamaram de endemoniado, você imagina o discípulo? Já chamaram você de endemoniado? Já chamaram você de crente do Paraguai? Já chamaram você de tantas coisas? E às vezes a gente fica todo dolorido, todo condoído, todo melindrado, porque as pessoas nos tratou desta forma.
não esqueça, basta ao discípulo ser como o mestre. Vamos seguir. Versículo 16. Versículo 16 diz: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Muitas pessoas confundem esse texto e passam a ter problemas, dificuldades, mas Jesus diz sobre como nós devemos agir quando formos enviados. Desde a época dos discípulos, o ambiente e as circunstâncias para a pregação do Evangelho sempre foi hostil. Sempre se encontrou oposição. Sempre encontrou barreiras. Nunca foi fácil, desde o tempo dos discípulos. Por isso, Jesus recomenda a prudência e a simplicidade. Nesse tempo não havia tantas religiões como hoje. A religião dominante era o judaísmo. Por isso era necessário toda prudência para aqueles discípulos. Porque quando eles saíam para pregar o Evangelho, eles não podiam se esquecer de que eles eram judeus e praticantes do judaísmo. O Evangelho só começou a ser diferenciado, o cristianismo só começou a ser diferenciado por ocasião do Pentecostes, que as pessoas começaram a perceber que aqueles discípulos que eram judeus não estavam mais praticando o judaísmo como precisava. Daí eles começam a sofrer uma perseguição. Daí eles começam a sofrer uma oposição. Daí eles começam a ter problema com as autoridades romanas. Daí eles começam a ter problema com as autoridades judaicas. Quantas vezes Pedro e João tiveram que estar perante o Sinédrio para explicar por que eles pregavam a Jesus, sendo que eles eram judeus. Não foram poucas vezes. Por isso Jesus aqui recomenda a prudência, recomenda a simplicidade. Aquelas pessoas estavam agora seguindo o Mestre Jesus, que para eles era uma nova doutrina. Então toda a prudência era pouca, toda a simplicidade era pouca, para que eles não arrumassem dificuldade e problema com as outras religiões. Nós nos consideramos os proprietários do céu. Até pessoas e igrejas que estão loteando o céu, vendendo lá por metro quadrado. E por conta disso nós achamos que as pessoas têm que aceitar aquilo que nós falamos. Não são prudentes e não são simples. E ainda acabam colocando a culpa no diabo. Se a gente for prudente e simples, já teremos problemas. Imagina se nós não tivermos essas virtudes. Quanta dificuldade que nós vamos ter. Nos dias atuais,
Continua valendo a recomendação de Jesus aos seus discípulos, visto que o Evangelho não é ostentação, mas é o poder de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Nós temos que ter discernimento. Às vezes queremos tratar todas as pessoas de forma igual, e cada pessoa tem um jeito diferente, cada pessoa tem uma cultura diferente, cada pessoa tem um entendimento diferente, e é justamente nestas ocasiões, nessas abordagens, que nós precisamos ser prudentes e ser simples, senão nós vamos arrumar dificuldades. Os versículos 17 a 20, nós vamos fazer comentário na próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir, e quem sabe nós vamos terminar esse discurso de Jesus. Amém, irmãos? Você pode receber esta palavra? Graças a Deus.